Boa noite, pessoal. Eu sou o Ícaro Alves Alcântara, médico, e vocês estão vendo na telinha já a Julie Marquato, que é uma das nutricionistas que eu mais respeito no país, sabe? Ela é top, tem essa carinha de moça, mas deve ter aí seus 60 anos pela tanta experiência que ela tem, né? Não, né, Julie? É bem menos, né? Só tem muita experiência, né? Bem menos, tá. Então agora pode clicar aí na sua página, Julie, que você vai ver como é que você tá aparecendo pro pessoal. Não, eu tô aqui. Ah, agora voltou. Ó, Maria Tereza já entrou, Ana Paula já entrou, Clélia Cortin, que é uma paciente minha, já entrou. Tem 20 pessoas online e tá crescendo rápido. Pode dar o refresh na sua página aí. Hilda Ferrari, vamos que vamos. Lilian Parra, que é outra nutricionista. Boa noite, doutor Ícaro. André Negreiros. Gente, Alain Machado Dutra, que é um grande médico. Clélia Corting, adoro os dois. É uma paciente que diz que me adora e adora você também. Obrigado, Clélia. Marlene. E aí, você já viu aí, Julie, como é que você tá aparecendo? Já vi, só não vou conseguir manter aqui aberto. Não, tudo bem. Você já viu como é que você tá aparecendo. Só a cabecinha aí, mas se você tá escutando é o que vale, né, pessoal? Vocês estão vendo que ela já tá aí. Pronto, pode Só iniciar. Vou apresentar aqui pro Instagram. Posso? Sim, começa o Instagram aí. Marilane. Gente, boa noite. Começando a live sobre kefir, intestino, saúde, questão de intervenção médica e nutricional. E a gente tá, na verdade, eu tô num hangout com o Dr. Ícaro Alves Alcântara. E a gente vai responder algumas perguntas principais aqui de todo mundo. E ele, ao mesmo tempo, tá fazendo a transmissão no Facebook. Olha só, tecnologia, demais. Bom, Muito legal. tá me escutando direitinho? Tudo certo aqui. Então, vamos começar. Ao final, a gente vai dar um espaço, depois de uma meia hora falando aí, pro pessoal perguntar, né, Julie? Isso mesmo. Então, tá bom. Então, vamos começar. Gente, saúde dos intestinos é fundamental. Eu brinco com alguns pacientes que se os intestinos não estão funcionando bem, se a pessoa está cheia de gases, se a pessoa come e fica empachada facilmente, os intestinos não funcionam todos os dias, as fezes são mal formadas, tudo isso significa que possivelmente você tem o cocô mais caro do mundo. Ou seja, você não está absorvendo nada direito, né? Então, o que acontece? Hoje, eu e a Julie vamos conversar com vocês sobre medidas nutricionais e médicas para vocês melhorarem a saúde intestinal. Eu acho que a Julie precisa se apresentar para quem não conhece, né? Mas eu tenho certeza que tem muito do público dela aqui, porque os públicos são bem comuns. Então, Julie, fala um pouquinho para nós sobre a ideia dessa live aí. Apresente-se, por favor. Então, boa noite, gente. E para quem me conhece também, eu sou nutricionista, atuo na área clínica em Blumenau, em São Paulo. E eu já trabalho há 6 anos voltada à comida de verdade, estratégia low carb, jejum, entre outras, para emagrecimento, diabetes. E, bom, estamos nas redes sociais, foi por aí que eu conheci o Dr. Ícaro. Compartilhar conteúdo, informação sobre saúde, para poder ajudar quem não consegue ter o contato direto comigo. Pois é, vocês podem seguir a Julie no perfil instagram.com/Julie, D-J-U-L-Y-E. O nome da menina é chique, então já viram, né? Top profissional e nome top também. instagram.com/Julie, né? Exatamente, é Julie. Julie em tudo quanto é rede é meu nome. Perfeito, e no YouTube também. Então, olha só, a gente vai começar com uma pergunta simples. Quais são os ingredientes básicos para você ter saúde intestinal? Porque eu sempre falo para os pacientes que a base é água, fibras, boa alimentação, né? Boa flora lactobacilar, com muitos probióticos, prebióticos e tudo, e o exercício físico regular, que é importante para a motilidade intestinal. E aí tem vários suplementos que ajudam, desde que essa base esteja boa. Esqueci de alguma coisa, Julie? Não. E no final das contas, todo mundo pergunta o que o kefir
pode ajudar para isso. E eu tenho até uma referência lá no meu site, a Julie, é um vídeo dela, onde ela explica sobre o kefir muito bem, de forma bem descontraída, mas bem embasada, sobre como que vocês podem usar o kefir. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente, Julie, sobre o kefir? Então, o kefir, ele, para quem não conhece, ele é um conjunto de bactérias vivas, juntinho, tudo bem juntinho, ele parece com a cabeça de uma couve-flor. O kefir fazer um processo de fermentação no meio que ele tiver inserido, de acordo com as bactérias que ele tem. O kefir, de fato, é só o kefir de leite, né? Tem o kefir de água, que o pessoal fala, mas é o tirico, é outra história. E o kefir, ele vai ser um alimento probiótico porque ele se reproduz, no caso no leite, ele se reproduz, ele vai produzir várias pequenas bactérias que, quando você ingere, vão auxiliar na melhora da microbiota, vamos dizer, no reflorestamento, né, na nova de bactérias boas no intestino. Porque o nosso intestino, né, humano, é praticamente só bactérias. E muitas vezes, dependendo do tipo de alimentação que a gente tem, ou mesmo do estilo de vida que a gente leva, de determinados hábitos, a gente tem uma flora um pouco desgastada ou não tão boa, de acordo com como a gente evoluiu, de um alimento probiótico como o kefir, que tem diversas cepas, né? Infelizmente, se a gente manda manipular, a mesma quantidade de cepas que tem num kefir, a gente gastaria muito dinheiro, porque o kefir tem mais de 35 tipos de bactérias diferentes. E no final das contas, o kefir tem alguns fungos também, e ele tem um equilíbrio de micro-organismos dentro de si, que é incrível, né? E essas bactérias e até uma pequena quantidade de fungos, leveduras, tudo, conseguem manter um equilíbrio de forma que pequenas agressões conseguem ser sustentadas pela flora e ele mesmo consegue dar conta do recado, combater infecções, produzir substâncias positivas para nós, defender contra invasores, ou seja, o uso crônico, recorrente do kefir é realmente uma medida muito importante hoje em dia, né? Que a gente pode lançar mão, né? Com certeza. Além de ser uma ferramenta extremamente barata, né? Porque você não vai gastar muito dinheiro com isso, consegue com cuidado manipular em casa e ainda o lado bom você pode doar para outras pessoas. Vez por outra, ele vai se reproduzir. Vez por outra, algumas nutricionistas falam para pacientes meus, olha, cuidado com o kefir, porque ele pode infectar e pode se tornar algo perigoso, é melhor manipular lactobacilos. E eu sempre achei isso uma coisa muito tendenciosa e muito perigosa, porque o kefir, ele tem baixíssimo custo, ele dá um pouco de trabalho, mas eu tenho pouquíssimas experiências negativas com o kefir. A grande maioria é positiva, ainda permite essa interação social, ajudar outras pessoas. Como é que é a sua experiência aí, Julie, com o kefir? Então, eu estudei muito sobre o kefir e então comecei a falar sobre ele nas redes sociais. Só que, quando começou muitas pessoas a falarem a respeito disso, de contaminação pela manipulação, eu resolvi pesquisar mais para ver se eu realmente não estava falando algo de errado, né? Então, a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta para tudo. Com isso, o que eu tive de resultado é que, nas pesquisas que foram feitas, onde foi inoculado algumas substâncias, que é o que dizem que pode ser contaminado, o kefir, na verdade, não deixou que essas bactérias, não deixou que ela se sobressaísse. Na verdade, ele faz com que ela morra com o tempo. O kefir não deixa essa contaminação se alastrar, em outras palavras. Tá? Então, assim, manuseio, tenha cuidado com o manuseio em casa. Mas isso, se vocês pesquisarem no PubMed, vocês vão encontrar artigos científicos sobre o kefir e sobre a manipulação dele, sobre o fato de que ele não deixa a Escherichia coli, por exemplo, se manifestar ali e se reproduzir junto com ele, porque ele mata ela. As pessoas acabam esquecendo que contaminação bacteriana por bactérias que não sejam aquelas que a gente quer acontece todos os dias por uma mão suja, por um alimento mal manipulado e tudo mais. Então, o uso crônico do kefir é protetor para nós, né, Julie? Na verdade, eles batem na tecla realmente
dessa bactéria se reproduzir muito, porque o meio do leite, por ter lactose e pelo grau de pH, ser ótimo para E. coli se manifestar. Só que o kefir mata, e outra, a gente tem um consumo de E. coli diário bem grande através da água que a gente bebe. Sim. Eu digo, não é de garrafinha, mas é da torneira, sabe? Então, assim, no tratamento de água já tem contaminação de E. coli. É uma preocupação um tanto excessiva e desnecessária. Isso é fato. As pessoas sempre pedem vídeos ou materiais para aprenderem a fazer o kefir direito, tá? Você produziu algum material mais novo do que aquele que eu linkei no meu site sobre isso, Julie, para eu poder atualizar o link? Ou vai produzir para eu poder colocar lá? Eu não produzi recentemente, mas eu já, na verdade, eu não publiquei recentemente, mas já produzi material sobre o kefir, sobre todo o passo a passo dele, que eu vou começar a postar diariamente no meu canal do YouTube, e eu posso passar os links para você. Pois é, então acompanhem o canal da Julie, é muita informação rica sobre isso e várias outras coisas, eu já acompanho, tá? Lá no icaro.med.br/kefir, o principal link é dela sobre isso, mas ela está se comprometendo publicamente com vocês, centenas de pessoas, de que ela vai postar agora mais ainda didaticamente para vocês. Então, ó, vocês têm aí a mão na roda, né, para poder dar certo. Vamos para algumas dúvidas mais comuns do pessoal? Vamos lá, eu tenho algumas aqui na tela do Insta também. Pode responder. Uma minha? Vamos, comece com você, porque primeiro as damas. Quem é diabético pode consumir o kefir? Então, na verdade, o kefir pode ser consumido por qualquer pessoa, né? Que não seja, eu diria assim, que não esteja utilizando de outros meios, que ela esteja imunodeprimida. Eu diria que uma pessoa que tem AIDS, por exemplo, teria que ter um cuidado maior e um acompanhamento médico. Mas ela pode ser uma pessoa e até por crianças, tá? Então, quem tem diabetes pode consumir kefir? Pode, e de verdade deve. Porque quem tem diabetes normalmente pode ter alguma desordem bacteriana intestinal que possa estar promovendo e estimulando a resistência à insulina. Só tem um cuidado, né? O kefir tem que estar muito bem fermentado, quase aquele estágio de queijo mesmo, para que a lactose e as proteínas do leite ali tenham sido adequadamente destruídas e pré-digeridas, né? Exato, 72 horas. Eu indico assim, de 48 a 72 horas, dependendo da variação climática do local. Eu vejo um erro... mais quentes, 48. Ok. Eu vejo um erro muito comum das pessoas, que é tomar, quando é o kefir, digamos assim, entre aspas, de água, tomar o kefir enquanto ele ainda está docinho. Eu falo para as pessoas, não, gente, já tem que estar com gosto de champanhe. Aí ele está no ponto de ser consumido, né? E pro de leite tem que estar com gosto de queijo mesmo, coalhada, bem fermentada, né? Bem fermentado, bem fermentado. Quando você vai pegar o kefir, ele está durinho. Bom, uma das dúvidas que eu tenho aqui é o seguinte: e quem tem intolerância à lactose ou à proteína do leite, pode consumir o kefir? É o mesmo cuidado, né? Se ele estiver bem fermentado, você tem menos de 5% de proteínas e de açúcares do leite não digeridos ali, né? Exato. Inclusive, quando se trata desses casos, eu normalmente indico que o consumo seja feito até por mais tempo de fermentação. Após mais tempo de fermentação. Para ficar seguro, né? Bom, foi uma dúvida minha, agora sua. Posso usar kefir e kombucha, no caso, outros probióticos? Pode, não vai ter problema nenhum, só que não é necessário você utilizar um monte de probióticos ao mesmo tempo, porque você pode sim variar o consumo deles, não todos num dia só. E o que é importante? Você manter a constância de consumo, não é a quantidade, não é você consumir de todos os tipos, mas manter uma constância, procurar variar, mas não precisa ser tudo num dia só, mas pode. Uma dúvida minha aqui, então, na verdade, do pessoal que está perguntando, qual o melhor, de leite ou de água? Isso a gente já respondeu indiretamente. O melhor é o de água, que tem bem mais cepas, né? 35 ou mais. O de leite, o melhor de leite, isso, é o de leite. O de água vai ter 15 a 18, né?
Exato, vai variar de 15, 18. 18 quando for muito boa a cepa. Normalmente é em torno de 15, um pouquinho menos. Dúvida sua então aí. Vamos lá. Com 12 horas, trava ou causa diarreia? Tem um mito que rola na rede que é: se você deixar fermentando por tanto tempo, trava, se deixar por tanto tempo, solta. Eu ouvi Eu isso. acredito que eu acredito que isso tenha mais a ver com a tolerância ou intolerância à proteína e à lactose que a gente tem, porque são pró-inflamatórias desses leites de caixinha, ou melhor, desse líquido branco que vendem em caixinha. Eu acredito que tem mais a ver com isso do que de fato com o potencial de soltar ou não. Porque o kefir, ele não é, o objetivo do kefir e o efeito dele não é soltar, provocar diarreia ou prender o intestino. Não vai ter a ver diretamente com o kefir, talvez com algo muito individual de intolerância ou alergia pelo potencial inflamatório do alimento. O objetivo do kefir é equilibrar, né? O que eu noto é que quando o kefir está pouco fermentado, se for de leite, você vai ter muita lactose, muita proteína, como a Julie muito bem falou, intacta. Isso pode ter um efeito realmente osmótico ali, que vai puxar para soltar. E se for o kefir de água, como o substrato é açúcar mascavo ou algum outro açúcar, você corre o risco de, por conta do tanto de açúcar, você soltar um pouco a mais, né? Então, assim, é ter o cuidado dele estar fermentado. Exatamente. Então, assim, eu vou deixar 12 horas fermentando para soltar. Não façam isso, por favor. É porque não vai te fazer bem. O kefir, ele torna aquele líquido branco uma coisa boa para ser consumida. Pois é, a questão do... Pode falar. Se ele está realmente provocando isso, é porque não está sendo um fator agressivo e benéfico ao mesmo tempo. Então, não te ajuda de fato, tá? Tem que deixar mais do que 48 horas fermentando. Não 12 horas. E a questão do líquido branco é o que eu sempre recomendo para todo mundo e vejo você falar também. Gente, kefir de leite é para fazer com leite orgânico. Leite de verdade, da vaquinha. Porque aquele tanto de química que tem na pasta branca por aí, a chance do kefir vingar é até menor, né? Dele pegar mesmo, né? Ele até pega, mas não vai ser tão bom, né? O melhor leite mesmo é aquele que não vai ser processado, aquele mais in natura possível. Leite cru mesmo, da vaquinha. Que pasta de preferência, mas o bom não pode ser inimigo do ótimo. Então eu digo, às vezes a pessoa não tem como conseguir esse, o kefir pelo menos vai melhorar. Ela só vai suar a camisa para fazer pegar de um leite muito industrializado, viu? Pelo que o povo fala. Isso é verdade. Aqui perguntaram, e o leite de coco? Pode? O kefir de leite de coco? Isso é uma invenção do pessoal que é meio difícil de pegar, né? Exato. Quando se trata de você fermentar o leite de coco, eu sugiro sempre que faça com o kefir de água ou com o leite já kefirado. Porque o leite de coco não tem lactose e as bactérias do kefir, elas estão preparadas para se alimentar da lactose e quebrar a lactose em galactose e glicose para poder se alimentar do açúcar. Não estão preparadas para o tipo de açúcar que vai vir no leite de coco, que é muito pouco. E não vai ter galactose, não tem lactose. Então não faz sentido, o seu kefir vai morrer, você não vai conseguir fermentar. Tá? Então a melhor forma de você usar leite de coco é fermentar a água para bater com aquele leite de coco e fazer o tal do iogurte. Pois é, e o tanto de gente por aí, né, que andou fazendo o kefir de leite de coco sem seguir esses conselhos, não é que não consiga fazer, dá para fazer, né, mas é mais para dar um gostinho no kefir de água, né, ou então adicionar um pouco de leite de coco no kefir de leite para dar um gostinho final, mas você pode adicionar isso na hora de tomar, né, Julie? Tu faz depois, como faz uma segunda fermentação com o leite o kefir de água, você pode fazer com o leite também. Então fermenta o leite e bate ali com o leitinho de coco, que vai ficar incrível. Dúvida dos seus seguidores agora. Vamos ver aqui uma dúvida que me passaram. Tô procurando. Como ela tem muitos seguidores, é assim mesmo, é um monte de dúvida lá. Nossa, gente, fizeram umas perguntas aqui que eu vi. Pode pegar umas 5 suas aí. Perguntaram aí, Edirlane, qual o nome dessa médica para acompanhar no Face? É uma nutricionista muito qualificada, Julie Marquato, mas você encontra em todas as redes.
/DJULYE, Julie, tá? Ela vai responder algumas dúvidas do pessoal dela lá agora. Somente o consumo do kefir já garante uma boa saúde do intestino? Gente, saúde do intestino não é só consumo de kefir. O kefir é um alimento probiótico que vai melhorar muito o equilíbrio da microbiota, mas não é só isso. O Dr. Ícaro, que é com quem eu estou falando aqui, ele falou já no início da transmissão, para quem entrou agora, o que ele falou? Ele contou pra gente que vai além de alimentação, atividade física, você utilizar de outros hábitos para melhorar a sua saúde intestinal. Então não é somente o consumo de kefir. Inclusive é muito comum chegarem para mim perguntando, já que eu sou conhecida pela questão do kefir, perguntando: Julie, comecei a usar kefir, mas meu intestino não melhorou. Certeza que ele funciona? É porque não é só isso. Às vezes você tem que tentar procurar qual é o outro motivo que está fazendo com que o seu intestino não funcione direito. Pois é, hipotireoidismo, alguma distrofia muscular, a falta do exercício físico, falta de água, são vários fatores associados. O kefir é a cereja do bolo, muito útil, mas é a cereja do bolo, né? Tem muitas coisas, tem alimentos inflamatórios, alimentos que provocam uma fermentação exagerada, que às vezes trancam o intestino. Então, tem que realmente ver o que está causando isso, a gente se observar para tentar identificar qual é o alimento ou qual é o outro estilo de vida que está faltando você melhorar. O glúten, porque né? Existem muitos, por exemplo, até alguns grãos, como o feijão, às vezes pode provocar esse intestino preso, só que é muito individual. Tem a questão do estímulo, né, doutor Ícaro? Às vezes não, antigamente a gente utilizava uma outra forma de ir ao banheiro. Hoje a gente tem uma privada que é facinho de sentar, não é mais a mesma coisa. E tudo isso muda o estímulo para o intestino funcionar adequadamente. Sem dúvida, a pessoa fica lá sentada na privada a 90 graus ou às vezes a 110, repousando e esperando que o esfíncter anal entre realmente numa angulação adequada com o reto e que ela consiga defecar adequadamente. E depois toma kefir e fala que não funciona. Dá até para rir, né? Exato. Consome fibras o suficiente, não consome fibras solúveis, não bebe água o suficiente. Então, às vezes falta gordura na dieta, que é muito comum quando a pessoa tem medo da gordura, não come nada de gordura e fica ressecado. Vamos falar de saúde intestinal e gordura, já que você está na low carb. Tem o 8 e 80, né? Tem gente que vai para low carb sobrecarregando de proteínas e gorduras animais e sem botar fibras na mesma proporção. Vai se lascar de verde e amarelo também, né? Com certeza, porque numa alimentação extremamente baixa em carboidrato, se você mantém ela por muito tempo, você acaba matando as bactérias do intestino de fome. Então, para alimentá-las, precisa também de fibras e vai precisar de alguns tipos de fibras que não vai ter só nas folhas. Pois é, mas low carb é tudo de bom. Quer falar um pouco disso para as pessoas, já que é a sua área de expertise também? Então, low carb é uma estratégia ótima como intervenção terapêutica para diversas doenças crônicas não transmissíveis, também como para o emagrecimento em si. E é uma estratégia que vem sendo muito utilizada, só que no primeiro momento, quando a pessoa descobre o low carb, ela pensa: queijo pode, bacon pode, esquece que a base dessa alimentação são os vegetais. E se a gente deixa de consumir os vegetais, com certeza o intestino pode passar a não funcionar tão bem. Low carb é uma estratégia mediterrânea em essência, né? Só que é um mediterrâneo onde você tira o excesso de carboidratos. E tem estudos comprovando que funciona extremamente bem, né? Exato, você tira principalmente farinhas e açúcares. Pois é, vai para suas dúvidas aí que seu pessoal deve estar perguntando pra caramba, hein? Pois é, como saber se o kefir é de qualidade? Bom, a melhor forma de você saber se o seu kefir é de qualidade é você ter um contato direto com a pessoa que está fazendo a doação para você e perguntar para ela como é que funciona mesmo, como é que ela faz para cuidar desse kefir. E aí você vai ter uma noção de como que tá a qualidade dessa cepa. Mas se você quiser ter certeza, daí teria que levar para um laboratório para fazer a análise desse kefir para ver quantas bactérias ele tem. Nossa senhora, é melhor testar, ver que ele está fermentando bem, ver que ele tem cheiro realmente de coalhada e que ele está te ajudando, né?
É muito mais simples, é muito mais simples. Você se estressar tanto com isso, né? O seu kefir não vai ter qualidade se ele tiver colorido, de uma cor estranha, se ele não estiver parecendo com kefir, com certeza não vai ter qualidade. Isso aí. Então, tá aí, vê se tá fermentando certinho e tá tudo certo. Mais dúvidas suas? Mas esclarece uma coisa, o kefir se alimenta do açúcar do leite, mas não consome a proteína nem gordura, apenas quebra em moléculas menores. Não é isso? Então, a gordura na verdade fica intacta. O que acontece é que o kefir se alimenta do açúcar. Com a promoção desse açúcar, ocorre uma acidificação do meio. Tanto é que quem consome kefir sabe o quanto ele se torna um pouco mais ácido, como ele torna aquele iogurte um pouco mais ácido do que o normal. E essa acidificação vai agir desnaturando as proteínas, mas não necessariamente a gordura. Tá? Então ele só se alimenta do açúcar, vai ocorrer uma desnaturação das proteínas por conta dessa acidificação. Elas se quebram, desnaturação, elas vão se quebrar, tá, gente? E a gordura permanece intacta. Mas ó, vale lembrar que essa acidificação ela é tão importante que caseína, beta-lactoglobulina, alfa-lactoglobulina e beta-lactalbumina, não é? São as três principais do leite. Elas são... A opsonização delas é pesada, a acidificação e a quebra, de forma que mesmo quem seja intolerante, quando aquela pessoa fala, doutor Ícaro, eu não vou conseguir ficar sem o meu leitinho, sem os meus derivados. Então eu falo, meu filho, você precisa do kefir de leite para você regularmente, para esse consumo habitual, em pequena quantidade, seja sustentável para o seu intestino. E aí, assina embaixo, Júlio? Com certeza. Com certeza. Vai lá para suas dúvidas. Que eu interrompo você toda hora. A outra dúvida que estão tendo aqui é possível congelar o kefir para utilizar depois? Essa pergunta é bem interessante. Inclusive já respondi ela no meu canal, vamos falar sobre ela de novo. O kefir, porque vai ficar um tempo fora, não tem como ficar cuidando dele. O kefir de leite, ele pode ser congelado no leite mesmo, ou só limpinho, só os grãos, certo? Para que você possa utilizar depois de um tempo. Ele pode ficar congelado por um longo tempo. Se congelar, vai ter que entender que a velocidade dele vai ser mais lenta, porque ele ficou em estado de dormência. Então ele demora a voltar a fermentar normalmente. Às vezes as pessoas acham que estragou, não tem nada a ver. Ele precisa de um tempo de adaptação de volta para voltar a fermentar normalmente. Já o kefir de água, era possível congelar que não teria problema nenhum. Porque eu congelei por 2 vezes e não tive problema. Mas o kefir de água, quando fica muito tempo congelado, ou se você não souber fazer o processo de descongelamento dele, ele morre. Ele não fermenta mais direito e tem que descartar. Então eu não indico congelamento do kefir de água. Eu indico que só coloque na geladeira, se você não vai mais utilizar, e troca de vez em quando a água com açúcar e deixa ele na geladeira para que ele não se multiplique muito. Ok. Longo de período oculto, 10 dias sem poder fazer a troca dele, aí você deixa na geladeira e depois você tira de volta. Julie, tem mais uma dúvida aí ou posso soltar uma daqui? Pode soltar uma daí, qualquer coisa eu pego aqui outra depois. L-glutamina, inulina, foz e companhia. As pessoas têm mania de botar isso para dentro e achar que a saúde intestinal milagrosamente vai ficar boa. Se a flora bacteriana intestinal tiver ruim, essas coisas não conseguem melhorar a saúde intestinal sozinhas, podem nutrir bactérias não tão boas, e se você adicionar L-carnitina, então, você ainda pode produzir a trimetilamina e tudo descamba, né? Exatamente. Ocorre um processo inflamatório gigantesco, a pessoa vira um balão de tantos gases que produz, problemas sociais, porque não para de ir no banheiro. Então, é uma combinação meio desastrosa. Por isso que eu sempre falo, né? Se a gente optar por comida e por fazer uma melhora uma recuperação da microbiota, das bactérias primeiro, e não só jogar um monte desses
de alimento para a bactéria, você pelo menos vai primeiro melhorar o meio para depois alimentar as bactérias certas. E aí fica mais tranquilo. Ok. Dúvida sua? Olha. O pessoal pergunta onde encontrar o kefir de água. Ícaro, nem sei se você sabe. Tem um grupo no Facebook mesmo que se chama Kefir e Outros Probióticos, que é onde você consegue doação, nossa, pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Tem um monte de grupo no Face. Esse grupo é um grupo meu, na verdade. Eu fiz ele com o objetivo de fazer uma troca de informação, poder sempre estar alimentando o grupo com uma lista de doadores. Aí, gente, repete por favor, Julie. Pessoal, anotem esse grupo da Julie para vocês encontrarem kefir para doação. Anotem. Kefir Probióticos. Excelente aí, prestando um serviço de utilidade pública. A Julie sempre me surpreende positivamente. Incrível. Mais dúvida sua aí ou eu posso soltar uma daqui? Pode soltar uma daí. Antibióticos, né? E kefir. Eu sempre recomendo para o paciente, meu filho, sempre que possível você tem que usar kefir a vida inteira e se está usando antibióticos durante e depois. Se você não consegue usar durante, pelo menos depois, porque você vai precisar recolonizar e quem chegar primeiro vai tomar conta dos seus intestinos, porque antibiótico detona tudo, né? Exato, porque antibiótico, lembrando que bio é vida, né? Antibiótico é antivida, vai ajudar a matar o que você quer que mate, mas mata algumas bactérias do organismo também. Então o kefir vai ajudar a manter a imunidade e também a colocar essas bactérias novamente no lugar, fazer um repovoamento de bactérias. É bem importante. Sabe tudo. Dúvida sua? Dúvida minha? Grávidas podem consumir kefir? Essa é fácil. Pode sim, não tem problema, pode consumir. E aliás, deve. O kefir, ele melhora a absorção de nutrientes, melhora a imunidade e faz com que você também produza alguns nutrientes no intestino. Principalmente vitaminas do complexo B. Então é bem importante, você consegue absorver melhor os nutrientes do que você come, melhora a imunidade. É mamãe, é gestante, precisa de nutriente, precisa absorver bem, né? Com certeza. Outra dúvida aqui, e os lactobacilos? Quando é que eu vou ter que usar probiótico de farmácia? Gente, se só usando kefir, melhorando hábitos de vida, vendo se não tem um hipotireoidismo, se não tem uma toxina, um metal pesado na dieta, enfim, se você viu tudo e só o kefir ainda assim não resolveu, o que é difícil acontecer, talvez você precise de cepas específicas, né? Mas fora isso, em 95% dos casos no consultório eu vejo o kefir resolver bem. E você? Exatamente. São alguns casos assim muito diferentes, que não são comuns, que normalmente vão precisar de cepas específicas. Dúvida sua? Vamos a uma dúvida minha então. Bom, kombucha. Julie, me responde por favor, a cafeína do kombucha feito com chá verde prejudica? O kombucha, para quem não sabe, é um outro alimento probiótico, muito parecido com o tibico, o kefir de água, né? E ele também não tem a mesma quantidade de cepas que o kefir de leite, mas é excelente. E ele é feito, a fermentação, o Scooby fermenta açúcar num chá preto ou chá verde. E a presença da cafeína não vai prejudicar. A cafeína não tem problema, a não ser que você consuma litros e litros. Aí, de fato, pode realmente ser prejudicial. Concorda comigo, Ícaro? Sim, mesmo que tenha hipersensibilidade à cafeína, a quantidade de cafeína no chá verde é muito menor do que as pessoas pensam por aí. Agora, se você tem uma hipersensibilidade e consome litros e litros, vai dar problema. Lembrando que o chá mate já é um pouco mais problemático do ponto de vista de quantidade de cafeína. Aí tem que ver as hipersensibilidades individuais, né? Certo. Tem alguma outra sua aí? Temos mais uma aqui, mas pode ser uma sua. Colocaram aqui... estou pré-diabética, posso consumir o kefir de água normalmente? A gente já respondeu, se tiver adequadamente fermentado não tem problema, né? E outra que colocou aí, eu não uso leite derivado, nem eu.
nem açúcares. O açúcar que vai no kefir de água não tem problema em ingerir. Mais uma coisa que a gente já respondeu. Se a fermentação for boa e tiver com gosto de champanhe sem gás, pode consumir que não tem mais quase nada de açúcar ali, vai ajudar. Mas você pode ficar meio bebinha, viu? Cuidado. É fato, tem que ter esse cuidado com o kefir de água. Se ele ainda tiver doce, tem que esperar mais um tempo fermentando, porque ele não deu conta ainda de fermentar todo o açúcar. Exato. Eu sugiro a gente ir para a última dúvida sua e depois as considerações finais suas, até porque eu prometi que ia até 9h15 em respeito a seu tempo, e eu acho que o pessoal já tem o básico aqui, tem muita pergunta se repetindo. Para assistir depois de novo a live, eu vou passar também o vídeo depois para você poder de repente postar se quiser, para o seu pessoal reassistir quantas vezes quiser, né? Perfeito, perfeito. A dúvida que me perguntaram aqui agora, na verdade foi um comentário. Júlia, eu tenho muito kefir, eu posso dividir ele no meio e jogar o resto fora? Gente, vocês não precisam jogar o kefir fora, tá? Vocês podem pegar a quantidade excessiva e podem consumir. Mesmo o grãozinho, eu sei que dá dó, eu pelo menos adoto meu kefir, só que eu faço muita doação de kefir no consultório, não tem esse problema. Meu Deus! Mas você pode parte do seu filho e bater ele junto com uma vitaminazinha, numa batidinha, você pode consumir que não tem problema. Quando ela tiver filho, os filhos vão ter ciúme do kefir, tô vendo tudo. Com certeza, com certeza. Bom, considerações finais suas então, Julie. Vamos lá. Bom, gente, minhas considerações finais são que, primeiro, se você não tem kefir, você não precisa se preocupar, o mundo não acabou, ele não é essencial à vida, mas ele pode ajudar muito a sua saúde. Se você quiser como é que é o nome? Uma doação de kefir, se você quiser um kefir para poder chamar de seu, fazer fermentação com ele e ter um alimento probiótico em casa para melhorar a saúde, melhorar a imunidade, para melhorar de uma maneira geral a sua qualidade de vida, porque intestino, ele é a nossa porta de entrada para tudo. Quando ele está funcionando bem, quando ele consegue absorver os nutrientes de forma correta, quando ele consegue produzir as vitaminas de forma correta e até alguns hormônios, se ele consegue fazer tudo isso de forma adequada, a sua saúde melhora muito. Então, se alguém tiver interesse de usar o kefir, procure um doador, procurem por lista de doadores. Tem no meu Instagram, também tem ali naquele grupo do Facebook, é muito legal. E também existem outras formas de alimentos probióticos, alimentos fermentados. A gente tem muitos alimentos fermentados que, quando são realmente naturais, a gente consegue ter bactérias boas. Por exemplo, queijos, iogurtes, chucrute, pepino feito picles em conserva, mas feito em casa mesmo, utilizando o soro de iogurte. Então, mas não precisa ser necessariamente o kefir, só que de todas as outras formas, o kefir é o que vai ter uma cepa maior de bactérias e trazer mais benefícios, tá? Então, não é muito bom, é excelente, ajuda muito e eu super indico porque justamente a nossa saúde, ela vem de dentro para fora. A porta de entrada, eu acredito muito na melhora da saúde através dele. Perfeito, eu fico honrado com a Julie ter aceito o convite para poder conversar conosco sobre o kefir. Recomendo fortemente que vocês sigam nas redes sociais, youtube.com/Julie, né? DJULYE, instagram.com/Julie, DJULYE, tá? E lá vocês vão encontrar muito material rico sobre tudo isso. Assistam essa live depois mais vezes, tá? Para poder fixar tudo isso aqui, pegar as fontes que ela falou, que eu falei. Lá no icaro.med.br/kefir você encontra também mais dados para poder encontrá-la e mais dados sobre o kefir. E quem chegou agora, várias das dúvidas que a gente está cortando, nós já respondemos no começo da live. Vocês podem ver novamente por até 24 horas lá no Instagram da Julie, ou ver aqui perene depois nos vídeos que a gente vai publicar, nesse vídeo que a gente vai publicar, nos endereços das nossas redes sociais e site, tá bom? Julie, muito obrigado, Deus te abençoe hoje e sempre, e fiquemos com ele durante toda essa semana. Um abraço, gente!
Um abraço, obrigada, doutor Ícaro. Gente, para quem não sabe, doutor Ícaro Álvares de Alcântara. E sigam ele também no Instagram. Qual é o teu Insta mesmo, doutor? /Dr. Ícaro Alves. Ícaro Alves. Eu coloquei também no meu Stories. Qualquer coisa é só me perguntar aqui. E eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, no Facebook, esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre saúde intestinal, kefir e probióticos. Muito obrigado mais uma vez. Como? Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra participar aqui dessa transmissão, dessa live com você. Muito legal mesmo. Obrigado, vamos fazer mais então. Uma boa noite, até mais.